Muito bem, sejam muito bem-vindos nesta segunda aula. Esta aula será a aula de introdução à animação. Vamos ver o primeiro exercício de animação que todos devem treinar para que possam conseguir fazer diversas animações. Primeiro, vamos apresentar o After Effects. Ao abrir o After Effects, ele, para quem usa essa versão recente, CC 2020, tem basicamente esta apresentação que é muito atrativa, eu acho. E, bom, lá vamos verificar a interface, como ela funciona e um pouco sobre, a animação como tal. Como é feita a animação lá dentro, os efeitos, a área de projeto, timeline e por aí fora. E opções de transformação, ok? Então vamos a isso. Aberto, o After Effects ele te mostra basicamente este painel onde tens esse menu, File, Edit e por aí fora. Depois tem essa área que é a área de efeitos e tem esta área de projeto e nesse caso concreto a área da linha do tempo. Então, deve saber uma coisa antes disso, que toda animação feita no After Effects deve ser feita dentro de composições. Então, temos que criar algumas composições para podermos criar dentro delas as animações. Vejam, dentro de um projeto do After Effects pode ter várias composições. Cada composição pode possuir um projeto diferente ou elementos de um mesmo projeto, ok? Então, vamos para o After Effects. Como podemos criar composição? Tem aqui New Composition. Para quem não tem esta tela porque usa uma versão antiga, pode vir aqui, depois do File, Edit, tem Composition. Clicando no Composition, tem New Composition. Clicando aqui, terá mais ou menos esse frame. Nesse frame, nós vamos criar uma composição. Temos que escolher um nome. Vamos chamar de primeiro projeto. Ok? Nas configurações, se aqui tem 1920 por 1080, deixa assim mesmo, porque é a versão HD. Então é importante que os vídeos que possamos criar para redes sociais estejam no formato HD. Ultimamente os nossos telefones e computadores costumam ter uma capacidade muito elevada e conseguem interpretar vídeos HD sem nenhuma dificuldade. Então, o formato que vamos usar é sempre 1920 por 1080, ok? Por 1080. Algumas vezes podemos criar vídeos no formato 1080 por 1080 por 1080. E depois especificar os frames por segundo. Vamos usar 30 frames por segundo. Caso não tenha 1920 por 1080, podem clicar aqui, escolher essa versão que está aqui. HDTV 1080 por 29,97 frames. Então ele vai colocar aqui 29,97 frames, depois vão mudar para 30. Assim, na duração, devem colocar aqui, se for 30, vamos colocar aqui 30, se for 15, vamos colocar aqui 15. Vou apagar esse 01 para 0. Aqui é a cor do fundo. Como sendo esse primeiro vídeo, vamos deixar mesmo preto. E ok, esta é a nossa tela. Na nossa tela temos que criar alguns elementos gráficos aqui dentro. Para criar precisamos usar ferramentas. As ferramentas encontramos aqui no topo. Então esta, por exemplo, é que vamos usar com frequência aqui. Temos retângulo, temos elipse. Com elipse podemos criar várias coisas, até círculos perfeitos. Então, clicando aqui no Rectangle Tool, posso fazer isso. Ele vai me criar alguns retângulos. A cor sempre tem possibilidade de mudar aqui no Fill, colocar uma cor, vamos supor, vermelha. Então, vou criar retângulos com cor vermelha. Se eu quiser um stroke com uma cor branca, vou clicando aqui no stroke, vou para white
e OK. Então, assim ele vai me criar retângulos com um stroke branco. Vejam a diferença. Este tem um stroke que é o contorno azul, este tem um stroke branco. Então, quanto mais crio retângulos, ele mostra aqui que tem um shape layer 1 com diversos retângulos. Então, para apagar é só selecionar o shape layer 1 e delete. OK? Então, venho para aqui, mudo para Ellipse Tool. Posso criar várias elipses. Se eu quiser um círculo perfeito, clico Shift. Uau! Agora já os círculos são perfeitos. Com a tecla Shift do teclado, criamos círculos perfeitos. Então, com círculos podemos fazer várias animações. Então, já aprendemos a desenhar retângulos e círculos, também quadrados. É só Rectangle Tool e com Shift conseguimos desenhar quadrado. Então, se queremos manter a proporção, então é importante usar sempre a tecla Shift do teclado. Então, apago isso. Vamos lá. O primeiro exercício é um exercício de animação. Vai consistir em o quê? Em nós tendo um simples objeto, vamos supor um quadrado, que no futuro pode ser um carro ou qualquer coisa. Temos um quadrado aqui. Esse quadrado deve sair deste ponto para um outro ponto. Deve ter movimento, ok? Deve ter movimento. Deve sair dessa posição x0 para uma outra posição x final, posição final. Então, o espaço que ele vai percorrer, nós podemos chamar de delta x. Então, isso vai durar um determinado tempo, ok? Isso vai levar uma certa variação de tempo. Então, é importante conhecer o tempo inicial em que o objeto vai começar e conhecer também o tempo final para que haja movimento, animação. Então, é importante perceber que o que vai indicar onde o objeto está no início e no final são elementos de animação que nós chamamos de keyframes, né? Keyframes. Então, tem que ter um keyframe no início, também um keyframe no final. Vamos chamar desse de keyframe inicial e esse keyframe final. Muito bem. Então é importante entender esse mapa aqui. Então primeiro temos que criar um retângulo, aliás um quadrado. Se eu clico aqui no Rectangle Tool e faço isso, dificilmente vou conseguir igualar o comprimento e a largura, mas ao clicar Shift, o programa já faz isso por nós. Então, ao desenhar o vosso quadrado, usem a tecla Shift. Então, mais ou menos esse tamanho aqui, largo. Assim, vou usar a ferramenta de seleção, Selection Tool. Com essa ferramenta, vou posicionar este quadrado até aqui. Então, esse é o meu estado inicial. O meu estado final é este aqui, em que o bloco se encontra aqui. Então, o bloco terá esta animação. Vamos lá. A partir daqui, nós já sabemos que tem que ter um keyframe. Mas é um keyframe de quê? Voltamos para o nosso quadro. Os keyframes são criados em função de uma determinada propriedade ou característica. As características básicas são as transformações, né? Nós chamamos de transform. São as transformações. Todo objeto pode sofrer no mínimo 4 transformações. Então, essas são transformações básicas que um objeto pode sofrer, ok? E a posição, nas aulas posteriores, vamos ver que podemos usar P para referenciar, escala S para referenciar, rotação R e opacidade, muitos esperam O, mas é T de transparência. Então, são essas transformações. Então, já sabemos que tem que ter uma animação de mudança de posição. Então, deve ter keyframes. Esses keyframes devem estar aonde? Na posição. Então, como podemos aceder às transformações de um objeto? Aqui, onde temos a linha do tempo, temos Shape Layer 1, que é esse retângulo que criamos. Dentro dele, podemos abrir e fechar com essa seta aqui, ok? Então, dentro dele tem um Contents. Esse Contents é o conteúdo. Então, aqui só temos um retângulo. Se tivéssemos mais retângulos, aqui teria retângulo 1, 2, 3, por aí fora. Mas agora, como só temos um, então no Contents ou no conteúdo, só tem
um retângulo. Entretanto, depois do conteúdo tem um transform. Ao abrir o transform já encontramos esses atributos que falamos: posição, escala, rotação e opacidade. Então, esse objeto deve sofrer uma animação de posição. Então, é importante que possamos saber, é importante saber isso antes, que esse objeto vai sofrer uma animação de posição. Então, vamos trabalhar com keyframe de posição. Como adicionamos keyframe? Aqui atrás temos anchor point, que é o eixo, vamos falar disso mais tarde, e posição, escala, rotação, opacidade, que são as transformações básicas. Então, aqui atrás tem esse círculo aqui, esse stopwatch. Com esse aqui nós podemos criar os nossos keyframes. Então, com este leitor em 0 segundos, que é onde vai iniciar a nossa animação, vamos clicar aqui. Então, ao clicar logo apareceu esse keyframe aqui. Se eu clico, desaparece. Clico, aparece, desaparece. Assim sucessivamente. Então, deve ter um keyframe no início, tal como dissemos aqui. Deve ter um keyframe no início e um keyframe no final. Os keyframes vão informar ao programa que se pretende fazer uma animação em que o primeiro objeto se encontra aqui e o segundo objeto se encontra aqui. Então, o keyframe ele armazena informações sobre esse objeto aqui. Então, devemos ter um keyframe no início e no final. Então, vamos a isso. Já temos keyframe no início. No final, deve ter outro keyframe. Mas depois de quanto tempo esse objeto deve sair daqui para aqui? Dissemos que nós podemos falar de uma animação de saída de um ponto para outro sem se falar de tempo. Quanto tempo será necessário para esse corpo sair daqui até aqui? Vamos escolher nós. Vamos fazer uma animação de 6 segundos, por exemplo. Então, vamos aqui no After Effects. Eu consigo ver 0, 2, 4, 6, 8, por aí fora. Se eu quiser ampliar ou não ampliar isso, posso clicar aqui. Agora já consigo ver clico novamente, consigo ver 10 frames, 20 frames, até aqui uns 30 frames, que já é 1 segundo. Estamos a criar uma animação de 30 frames por segundo. Então, voltando, consigo ver 2 segundos novamente. Então, como vou trabalhar com 6 segundos, não preciso ver 1 segundo. Então, pego este elemento que é o leitor de tempo no momento atual, né? É o leitor do tempo, o indicador do tempo no momento atual. Então, levamos esse até nos 6 segundos. Aqui nos 6 segundos é onde tudo termina. Como isso termina? Termina enquanto esse objeto já está aqui, ok? Porque é o estado final. Então, é só pegar daqui, arrastar. Com o mouse é possível fazer isso. Também é possível, aqui no Position, pegar esse valor, clicar, arrastar. Não podem clicar 2 vezes, senão vai sair essa opção para modificar o valor. É só clicar, arrastar. Então, até o objeto estar na posição final onde nós pretendemos. Por outro lado, pode pegar com o próprio mouse e a tecla Shift para ter um movimento linear até aqui no final. Então, já terminamos. O que podemos fazer? Vamos no Preview. Clicando aqui no Preview, se eu clico aqui no Play, o leitor está aqui. Então, vai começar daqui para frente. Não é de ver o que fiz antes. Veja, clico aqui, o leitor está indo para lá. Não estou a ver nada. Então, Stop. Tem que levar primeiro o leitor para 0 segundos. Depois dou um Play. Aí o objeto a se mover. Uau! Criamos a nossa primeira animação no After Effects.